Vocês já devem ter ouvido falar ou até visto o filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson e dirigido pelo excelentíssimo Matt Reeves. Olá, Sakaike aqui e bem-vindos a mais um vlog. Desde pequeno vivi minha infância vendo filmes de heróis. Vi vários filmes, desenhos e quadrinhos, e os meus favoritos eram o Batman, o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha e a Mulher Gavião. E crescendo com a influência deles, eu criei meu próprio universo de heróis e vilões. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre adorei o Batman. Bom, até os tempos atuais, quando eu perdi totalmente o interesse por ele. Sei lá, o personagem não tinha mais a mesma magia de antes, e cada filme novo do Batman que lançava era menos interessante, o que me afastou bastante do personagem. Até que eu vi o primeiro trailer de Batman, e cada detalhe daquele trailer me deixou mais interessado pelo filme. Desde as cores, a fotografia, o uniforme do Batman, a trilha sonora, dali eu já sabia que o filme ia ser espetacular. Então eu esperei lançar para eu assistir, né? A partir de agora podem ter spoilers do filme, tá bom? Então assista o filme ou assista o vídeo por sua conta e risco, só pra avisar mesmo. The Batman começa com um discurso marcante do Bruce, e já mostra o tom do filme e a partir daí, com o herói sendo tratado como uma lenda urbana, mostrando criminosos se aterrorizarem ao ver o bate-sinal, fugindo de becos escuros, pois eles sabem que a qualquer momento a criatura demoníaca pode aparecer, e quando isso acontece, nem adianta correr. Esse é o Batman. O que mais me surpreendeu nesse filme foi o fato deles terem feito algo que muitos filmes do Batman esquecem. Eles esquecem que o Batman é um humano e que ele erra, ele cai, ele apanha. E ver isso no filme foi sensacional, claro, além de ver o Batman detetive, uma coisa que quase nunca foi explorada nos filmes. Geralmente, eles ignoram o fato de que o Bruce Wayne é o melhor detetive do mundo. E quando você aborda esse fato junto com o fato dele ser um ser humano, aí já gera uma proposta interessante. Outra coisa que me deixou de boca aberta foi a Mulher Gato. Todas as motivações dela, o uniforme dela, a personalidade, a atriz mandou muito bem. E a química entre ela e o Batman no filme é muito boa, claro, além daquele uniforme dela que, meu Deus, estava perfeito. A forma de como a história corre e os conflitos da personagem são apresentados e resolvidos são feitos com calma e faz com que a gente fique próximo da personagem e acabe se importando com ela. Agora vamos ao grande antagonista desse filme, que é o Charada. Mentira, na verdade, o verdadeiro antagonista vem da corrupção de Gotham, uma cidade perdida com crimes acontecendo em todos os lugares, policiais corruptos, políticos desonestos que não se importam com os cidadãos dali, e todos esses tópicos e outros acabam com a cabeça de um cidadão muito fácil, fazendo eles desenvolverem uma frustração no fundo de suas almas. E quando uma dessas pessoas mostra essa frustração e tenta mudar as coisas se vingando desses responsáveis, entre aspas, usando formas violentas e brutais para resolver o problema, e mostrar para as pessoas que um cara normal consegue fazer esse tipo de coisa, e você junta com o fato de que é muito fácil conseguir armas naquele lugar, o vilão acaba sendo um herói na perspectiva extremista e violenta daquele povo, que está cansado e frustrado de viver ali. Eles querem que as coisas mudem e estão dispostos a fazer atrocidades para que isso aconteça. Isso, claro, não é nada saudável, pois a violência acaba gerando mais violência, e a vingança é um ciclo sem fim. Geralmente quem tem a visão de que a vingança ou a violência vão resolver os problemas são pessoas com um pensamento limitado que não entendem as consequências disso, pois a maioria deles está olhando de cima. Eles não estão encaixados naquele povo. Eles se sentem superiores e no direito de pensar aquilo, quando na verdade eles são o verdadeiro problema, já que você acaba se tornando o que queria combater. O Batman está diretamente envolvido nisso, já que ele é a vingança. Ele quer a vingança. E só isso importa para ele. E quando ele percebe que se tornou uma peça no quebra-cabeça do Charada, quando ele percebe que a vingança é um ciclo sem fim, não contribui para nada do que ele está tentando fazer, e quando ele finalmente percebe que o que realmente importa é ajudar a cidade, guiar a cidade para um futuro, para um lugar melhor, as coisas se tornam diferentes, pois a chave para a mudança não era ser apenas um vingador, um justiceiro, mas sim um herói. E esse foi o resultado final, espero que tenham gostado, eu amei muito esse filme. E gente, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse novo Batman, da Mulher Gato, do Charada, e se inscrevam pra me ajudar. Valeu, falou e até a próxima!